Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e há algumas semanas eu venho falando aqui sobre a disparada nas taxas dos títulos do Tesouro Direto, principalmente os títulos IPCA mais 2029, 2035 e 2045. E muitas pessoas deixaram aqui para mim nos comentários um relato de que não teriam interesse de deixar o dinheiro aplicado por tanto tempo e também não gostariam de fazer um resgate antes do vencimento, porque sim, os títulos do Tesouro Direto te permitem resgatar em qualquer dia útil antes do respectivo vencimento, mas não queriam fazer isso por causa dos efeitos de marcação ao mercado que acontecem nos títulos do Tesouro Direto em resgates antes dos respectivos vencimentos. Então, justamente pensando nessas pessoas que não têm interesse em deixar o dinheiro aplicado por mais tempo, como nos títulos IPCA+, do Tesouro Direto, também não querem ficar sujeitos à mercê da marcação ao mercado no curto prazo, em resgates antes dos seus respectivos vencimentos dos títulos, eu trouxe aqui para vocês hoje uma seleção com 2 investimentos de renda fixa de instituições sólidas, seguras e confiáveis, com prazo de vencimento de 2 anos, ou seja, um prazo de vencimento menor do que o dos títulos do Tesouro IPCA, que vencem em 2029, 2035 e 2045, e que você então vai carregar por esses 2 anos, de forma que não haverá nenhum tipo de resgate antecipado, até porque esses investimentos não permitem um resgate antes do vencimento, e com isso então você não terá os efeitos da chamada marcação ao mercado. E eu vou trazer então para vocês esses 2 investimentos. Vamos começar pela LCA de 100% do CDI do Banco do Ecoval, com vencimento em 732 dias e aplicação mínima de R$1.000. Eu já falei sobre o Banco do Ecoval algumas vezes aqui no canal. É uma instituição sólida e segura com bons indicadores de solidez financeira e está então oferecendo essa LCA, que é um investimento isento de imposto de renda com vencimento em 732 dias, o que dá aproximadamente 2 anos, no qual você vai receber até lá a taxa CDI, 100% do CDI acumulado do momento em que você aplica até o vencimento. Se você não sabe, o CDI é uma taxa que acompanha a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. E ainda que a gente hoje, em maio de 2024, a gente esteja no meio de um ciclo de queda da taxa básica de juros da economia, historicamente, nós sempre tivemos uma taxa Selic, uma taxa básica de juros da economia muito próxima a 2 dígitos, acima de 10%, o que faz com que esse investimento, ainda que agora, nesse específico momento, a gente esteja no meio de um ciclo de queda da Selic, ainda assim, historicamente, é um tipo de investimento que todo mundo precisa ter, porque investimentos atrelados à taxa CDI ou à Selic são investimentos que te protegem ao longo do tempo das incertezas do mercado financeiro, principalmente do risco inflacionário, já que a renda fixa atrelada ao CDI e também atrelada ao IPCA são investimentos que passam a render mais, via de regra, quando a gente tem uma inflação mais elevada. Então, é um tipo de investimento sólido, seguro, isento de imposto de renda, com uma taxa de 100% do CDI. Ser uma ótima aplicação aí para quem não quer deixar o dinheiro aplicado por prazos mais longos, como os títulos do Tesouro Direto e IPCA+, e também não quer resgatá-los antes do vencimento com efeitos de marcação a mercado. E o segundo investimento que eu gostaria de trazer para vocês é esse CDB IPCA mais 6,97% do Banco BMG. O Banco BMG, eu já falei sobre ele algumas vezes aqui no canal também, é uma instituição sólida e segura. Tanto o Banco do Ecoval quanto o Banco BMG tem contas digitais gratuitas. Inclusive lá no Banco do Ecoval tem uma promoção que, abrindo sua conta com meu código de indicação, que eu vou deixar aqui na legenda, ao investir a partir de R$10.000 em qualquer investimento de renda fixa da instituição, você ganha R$100 de presente. Aqui no Banco BMG, eu infelizmente não tenho nenhum código de abertura de conta para você, nenhuma condição promocional, mas ainda assim também é uma excelente conta digital com essa aplicação de CDB IPCA mais 6,97% e vencimento em 2 anos. No caso da LCA do Ecoval, o investimento mínimo é um pouquinho maior, de R$1.000. Aqui no caso desse CDB IPCA do Banco BMG, o investimento mínimo é mais democrático, de R$100, sendo também, junto com a LCA de 100% do CDI do Ecoval, 2 excelentes opções de investimento de renda fixa. E assim como eu fiz uma ressalva para você quando eu estava falando da LCA do Banco do Ecoval, de que ainda que a Selic hoje esteja em meio de um ciclo de queda, ainda assim é interessante você ter investimentos atrelados ao CDI, porque historicamente o CDI, a taxa Selic brasileira, sempre estiveram em elevados patamares de 2 dígitos, e a mesma coisa se aplica ao IPCA. Esse CDB IPCA, que ele vai render IPCA acumulado dos próximos 2 anos, mais a taxa anual de 6,97%, e ainda que hoje, no momento em que eu gravo essa aula para você, em maio de 2024, a gente esteja com uma inflação abaixo de 4%, historicamente no Brasil, a gente tem uma inflação média, um IPCA médio anual, que gravita em torno de 5 a 6%, fazendo com que essa aplicação também é um excelente tipo de investimento para o prazo de 2 anos. E para você ir estimar quanto que você vai receber de rendimento nessas 2 aplicações,
Eu fiz uma simulação na calculadora aqui do Clube dos Poupadores. Vou deixar o link dessas calculadoras aqui embaixo na descrição para você. Lembrando que são calculadoras super simples, fáceis de utilizar e gratuitas, consubstanciando então em excelentes ferramentas para você estimar a rentabilidade dos seus investimentos. E para a gente saber quanto que aproximadamente a LCA do Banco do Ecoval vai render, eu estou colocando aqui na tela do meu computador para você esse simulador de LCI ou LCA pós-fixada. Vou colocar aqui um valor hipotético de simulação de R$5.000 e vencimento em 7 de maio de 2026, que é o prazo de vencimento dessa LCA do Banco do Ecoval. Ela rende 100% do CDI e eu estimei uma taxa DI ao ano de 10%, o que é algo aí fidedigno, condizente com a média da realidade anual histórica de taxa Selic e também CDI, praticada aqui dentro do Brasil. E inserindo esses parâmetros, então, uma taxa DI anual média de 10% ao ano e um percentual de CDI, já que essa LCA ela rende 100% CDI de 100%, a gente consegue chegar à estimativa de que, ao final de 2 anos, esses R$5.000 eles vão se transformar em R$6.056,86. Uma rentabilidade acumulada ao longo desses 2 anos de 21,14%. Agora, migrando para o simulador de CDB e IPCA, coloquei aqui parâmetros extremamente semelhantes, o mesmo valor de investimento, um prazo de vencimento extremamente semelhante, a taxa de juros ao ano desse CDB IPCA do Banco BMG, que é de 6,97%, e a gente precisa estimar uma inflação média anual acumulada para esse CDB até o seu respectivo vencimento, e eu coloco aqui o valor de 5%, que é o teto máximo da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Inserindo esses parâmetros aqui, a gente consegue perceber que esses R$5.000 ao final de 2 anos vão se transformar em R$6.310,63 em termos brutos e R$6.114,04 já descontados os impostos. E é claro, pessoal, sempre lembrando, isso aqui são simulações. Se a nossa inflação ela for maior que o previsto, a gente vai ter uma rentabilidade superior a essa simulada. E se o nosso CDI também for maior do que o previsto ao longo dos próximos 2 anos, a rentabilidade da simulação feita pela LCA pós-fixada também será maior. Mas essas 2 simulações que eu trouxe para você, ainda que sejam em termos aproximados, elas são interessantes para você ter uma estimativa, uma expectativa do quanto o seu dinheiro vai render ao longo desses próximos 2 anos. E seja a LCA 100% CDI pós-fixada do Banco do Ecoval, seja o CDB IPCA mais do Banco BMG, sem sombra de dúvida, para você que não pode deixar seu dinheiro aplicado por mais de 2 anos e procura opções de instituições sólidas, seguras e confiáveis e investimentos em que você vai ter uma previsibilidade significativa do rendimento que você terá no vencimento e, é claro, com excelentes taxas de juros extremamente competitivas e atrativas do nosso mercado financeiro, sem sombra de dúvidas, essa LCA do Ecoval e esse CDB IPCA do Banco BMG são excelentes opções de investimento. E aí eu quero saber de você, coloca aqui para mim nos comentários. Você já tem algum tipo de investimento semelhante a esses 2 que eu trouxe aqui hoje para vocês? Sim ou não? Responde aqui que eu quero saber de você. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. É isso e até a próxima.